A santificação dos pais é um dos maiores males da humanidade. Sim. Por que eu digo isso? Porque é uma realidade. A gente vive numa sociedade hipócrita em vários níveis. Claro que existe sim as coisas verdadeiras e existe vitimização, existe... Sim. Mas a sociedade é hipócrita, né? A maioria das pessoas, muitas pessoas vivem fingindo que não veem as coisas, fingindo que... E depois elas não entendem porque a vida delas tá uma merda, né? Elas acham que fingir que o elefante não tá na sala vai fazer ele sumir. Não vai. Não vai. Quer dizer, até dá certo, mas depois eu falo sobre isso. Sabe, eu tive uma criação muito ruim. Isso não quer dizer que eu não tenha gratidão pelos meus pais, tá? Eu tenho muita gratidão. Mas eu também não posso negar que muita coisa foi errada. Muita coisa. E eu, inclusive, fui uma pessoa que a forma como eu aprendi a lidar com isso foi engolindo tudo e aceitando tudo calada. Porque não tinha quem me ajudasse. E eu vejo que muitas pessoas passam por isso. Abusos mesmo, abuso. Emocional, chantagem emocional. Vamos colocar o nome nas coisas, né? É assim que eu gosto, inclusive. Né? Abuso, desrespeito. E assim, quando isso vem dos seus pais, pra quem que você vai pedir ajuda? Fala pra mim. Pra quem que você vai pedir ajuda? Pra quem que você vai pedir ajuda? Fica difícil, né? Fica difícil. E a sociedade não tem... Não tem coragem de admitir isso. Claro que isso não é todos os males, mas esse é um dos maiores. Essa é uma das maiores hipocrisias que existem. São o tipo de relação que é mais romantizado. Porque quando você fala... Enfim. Quando você fala de relacionamento amoroso, quando você sabe que alguém tá apanhando, mesmo que você tenha um viés religioso, ou uma moralidade, sei lá, de que você casou e tem que ficar junto e tem que lutar pelo casamento, que eu discordo absolutamente. Absolutamente discordo. Absolutamente discordo. Pra mim, se você tá lutando, já não é pra você tá aí. Já começa por aí. Não tô falando que se aparece uma dificuldade, você vai sair correndo igual um covarde. Eu tô falando se o negócio não tá dando certo, você tá dando a vida por aquilo, tem alguma coisa errada. Isso não tá certo. Né? São coisas bem diferentes. Você conseguir lidar com as adversidades, persistir, crescer, seguir em frente, se fortalecer, crescer, porque dificuldades e desafios a gente sempre vai ter na vida. A vida é sobre isso. Mas agora você tá apanhando e você tem que ficar lá, aí é outro papo, não é a mesma coisa. Mas geralmente quando a gente fala desse tipo de coisa, num consenso geral, as pessoas vão falar, não, mas aí é um relacionamento tóxico, aí é... Mas quando a gente fala dos pais, aí muda, né? Aí muda. Não, mas é porque o seu pai... ele
assim mesmo, né? Sempre tem uma desculpa, né? É porque ele é traumatizado, é porque... Então, mas eu não sou terapeuta, sabia? Eu não tenho nada a ver com isso, sabia? Que eu não tenho que pagar a conta dele, sabia? Quem tem problema tem que procurar o médico, né? Quem tem doença, quem tem... Ah, eu tenho TDAH, eu tenho não sei o que lá, e vem dar na minha cara, eu dou outra na sua cara. Não tô nem aí se você tem diagnóstico, se não tem. Na minha cara você não vai dar, não. E não tô nem aí se você é meu pai ou se você é Jesus. Entendeu? Na verdade, a maioria das pessoas quer um diagnóstico pra justificar suas atitudes, né? A verdade é essa. Não é assim? Ou eu tô mentindo? Enfim. Então eu tive uma criação bem bosta. E a maioria das pessoas teve. A maioria das pessoas teve. Isso é gente rica, gente pobre, gente... Porque o fato de você ser um bom marido não quer dizer que você vai ser um bom pai. O fato de você ser um bom gerente de banco não quer dizer que você vai ser um bom pai. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E o que eu acho engraçado é que o que mais ferra esses relacionamentos é a falta de comunicação. Eu tive muitos problemas com os meus pais. Muitos. Eu ainda tenho, mas eu já lido muito melhor com isso. Enfim. E é que eu aprendi a não usar o problema pra me vitimizar. Porque minha vida é minha, não é dos meus pais. Né? A gente tem que ser adulto. E o que acontece? No caso de muitas criações, meus pais praticamente foram criados igual bicho, né? Largado por aí, absurdos, viveram absurdos. Obviamente tem traumas. Teve coisas que eles conseguiram superar, teve coisas que não. Teve coisa que foi sem querer, teve coisas que não. Que eu não sou... Eu já menti muito pra mim, mas eu não minto mais pra mim. Né? As coisas são o que são. Mesmo que doa. Eu passei por coisas sérias, né? Principalmente na minha infância. Eu passei por abuso sexual na infância. Ou seja, faltou proteção, faltou cuidado, né? Mas eu não queria, tudo bem, mas aconteceu. É o que eu falo. Foi sem querer, eu concordo, mas aconteceu. E eu desenvolvi uma autoimagem fodida. E eu tive que me virar depois pra resolver. Entendeu? Isso é muito comum, infelizmente. Inclusive, eu soube de mais pessoas da minha família que passaram por isso. Você vê, é o que eu falo, né? São padrões adoecidos. Só que aí, como eu falei no outro vídeo, não, mas veja bem, é família. É porque seu tio, é porque seu primo, é porque... ele roubou de você, mas você tem que perdoar. Aqui, ó. Aqui, ó. Vocês estão vendo? Isso aqui, ó, que eu dou pra pessoa. Tô nem aí se é família. Não tô nem aí. Entendeu? Não tô nem aí. E a gente vive isso, né? Da família, dos pais. Uma romantização. Porque a gente tem que se dar bem. Aí tem aquele parente que você não suporta. A pessoa aprontou, todo mundo ficou sabendo. E tem que estar junto e tem que... Aí você tá na sua casa. Você tem que chamar. Porque senão vai ficar magoado. Porque... Que fique! Foda-se. Caguei. Tem que andar comigo quem merece.
Quem não merece, tchau. Tchau. Ah, mas a família. E por que não age como família, se é família? Por que é um matando o outro? Se é pra ser família, tem que agir como família. Certo? E aí, é interessante que você é a errada da história. Você é encrenqueira. Você... Ai, porque você fala a verdade, né? Porque eu não tenho mais saco pra nada mais, não. Entendeu? Eu não tenho mais saco, não. Falo mesmo. Eu não sou de ficar fazendo palhaçada, de ficar humilhando as pessoas na frente dos outros. Eu procuro resolver na conversa, eu chego em particular, mas eu falo a real, tá? Eu jogo na cara, assim, ó, eu não gostei disso aqui, o que foi isso daqui? Eu tô entendendo errado? Eu sou assim, cara a cara. É assim comigo. Não, mas é porque... Veja bem, veja bem, aconteceu isso na minha infância. Eu com 5 anos de idade, dos meus 4 aos meus 5 anos, aconteceu isso. Meus pais não descobriram. Ah, a gente não percebeu. Você agia igual, sendo que a criatura estava me ameaçando. Mas provavelmente você, militante, deve estar me olhando. Ué, mas ela é branquinha, do cabelo liso. Pois é, militante, você descobriu que essa narrativa não é verdade. Pessoas brancas também são pobres. Pessoas brancas também sofrem. Eu cresci ouvindo que eu era patricinha, olha só. E eu acreditei nisso ainda, olha como eu sou besta. Mas tudo bem. E ó, foi cada porrada que eu levei da vida, meu amigo. Depois eu vou contar a minha história aqui. Ai, ai. O fato de eu ser branquinho e ter o cabelo liso não me... não fez eu ter uma vida fácil não, tá? Mas enfim, deixa eu continuar aqui. Aí aconteceu tudo isso, meus pais foram lá, fizeram uma denúncia lá, a criatura era menor de idade, foi um primo meu. Pra começar, meus pais me largavam por aí, porque iam estudar, trabalhar, ou seja, eles tiveram filho, mas não quiseram criar, né? Ficaram largando por aí. Com uma pessoa bem irresponsável, né? E hoje eu olho pra trás e falo, não sei, realmente eles não tinham nada na cabeça, porque tava na cara que isso não ia dar certo. Eles literalmente me jogaram nos leões ali. Não sei o que eles tinham na cabeça. De verdade, mas... eu não tô aqui pra ficar culpando meus pais pro resto da vida, né? Até porque essa culpa eles ainda têm. Eu já perdoei eles, eu já perdoei a peste, eu já perdoei todo mundo. Eu já me perdoei porque eu achava que a culpa era minha. Que ninguém me explicou porra nenhuma. Pelo contrário, eu continuei convivendo com a desgraça da pessoa. Com 5 anos de idade. Ninguém me levou pra terapeuta nenhum. Ah, ela não passa fome, né? Eles vieram da roça, passaram fome. Ela não passa fome, é criança, vai esquecer. Que nada. Dali, o que eu tava aprendendo ali? Nossa, eu não valho nada, eu sou suja, eu sou podre. E não tinha com quem eu conversar. Eu cresci extremamente deprimida e achando que eu era um lixo. Porque, afinal, foi uma coisa que aconteceu na infância dela, uma besteirinha. Foi uma besteirinha, foi uma coisa pouca. E ela vai crescer, vai esquecer. Vamos deixar ela conviver aqui com a pessoa e... foi assim que meus pais lidaram com isso. Aí, você vai falar pra mim, Thaís. Meu nome é Thaís, tá? Pra quem não sabe. Thaís Rosa Negra. Aqui tá... eu vou mudar o nome desse canal, mas enfim. Aí você chega, mas Thaís, sua mãe... primeiro de tudo, já começa uma coisa, tá? Que eu já quero... eu devia estar com uma faca tramontina aqui pra já cortar aqui, tá bom?
Esse papinho de que todo pai, toda mãe ama, eu não engulo, tá? Porque não, nem todo pai, nem toda mãe ama. Tá cheio de abridora de perna e de traste. Inclusive, essa peste aí teve um filho, né? Queira Deus que essa criança não tenha passado por nada. Tomara. E realmente espero isso. Aí... Aí... não, mas veja bem, todo pai, toda mãe... Não, nem todo pai, nem toda mãe ama, não. Nem todo pai, nem toda mãe ama, não. Tá? Parou com esse papinho aqui. Pra mim já parou por aqui. Segundo lugar, tem pais que amam? Sim, mas isso não isenta eles de serem humanos e errarem. E às vezes errarem feio, mas é feio assim muito, bastante, sabe? Bastante, assim. Isso não isenta eles disso. Em terceiro lugar, mesmo que ame, às vezes, e talvez nem seja tão poucas vezes assim, muitos pais são muito filhos com seus filhos. E não só na fase de criança, não, quando adultos também. Que querem controlar. Eu passei por isso. Ainda passo. Mas tá tudo bem. Eu hoje vejo a vida como uma grande escola. Você tem a escolha, você vai se vitimizar ou você vai aprender. Porque pra mim, tudo é oportunidade pra aprender e pra me fortalecer. Hoje eu vejo as coisas dessa maneira. Isso não quer dizer que eu vá aceitar. É muito diferente. Mas já que eu tô com os leões, eu vou aprender a domá-los. Você tem que ver a vida como oportunidades. E é assim que eu tô vendo a vida agora. Então, assim. Eu passei por coisas. Eu tive um relacionamento muito ruim com a minha mãe. Muito ruim. Muito. Bastante. Mesmo. E eu nem vou entrar nessa questão de narcisismo, tá? Porque eu não gosto dessa encaixotação, essa diagnostificação das coisas. É claro que é óbvio que você precisa traçar um perfil psicológico que não seja saudável, eu concordo com isso. Mas eu vejo a medicina atual, eu já li o... Como é que é o nome daquele artigo? Que é usado pelos psicólogos, eu baixei ele e li. DSM? Nossa, eu esqueci agora. Mas tem mais de um manuais, né? De transtornos psíquicos, né? De personalidade, etc. Só que o que eu vejo? Isso acaba fazendo as pessoas se rotularem e faz com que elas, ao invés de ter uma perspectiva de melhora, que elas vistam essa roupa e algumas não consigam nunca se curar. A própria medicina tem esse teor de não tem cura, não tem jeito, nasceu assim, vai morrer assim. Mas se a pessoa virou isso, ela se transformou nisso, claro que existem casos e casos, né? Como a psicopatia é diferente, porque o cérebro da pessoa é diferente. Mas mesmo assim, o cérebro ele é plástico, então a pessoa pode... Pra mim, nada é impossível, simples assim, né? Os diagnósticos em geral, né? Eles colocam um carimbo na pessoa e a pessoa acredita que ela é aquilo e ela não se liberta daquilo, que é um sofrimento muito grande. Ou, afinal, o médico é uma autoridade, né? Enfim. Ou a pessoa, eu sou doente, pois eu vou ficar na aba dos outros, pendurado nos outros, eu vou maltratar os outros, eu ainda tenho a carta na manga aqui, mas eu sou doente. Então,
eu fico com o pé atrás com isso. Como eu falo, eu entendo que é preciso ter, obviamente, existem comportamentos doentios, existe sim coisas graves, transtornos graves, é preciso dar nomes aos bois, eu concordo com isso. Mas eu vejo que a própria estrutura da psicologia, etc., da medicina tradicional, que não é tradicional, ela foi enfiada goela abaixo na gente. E ela é absolutamente péssima, porque ela nos mantém doentes e não nos cura, né? Então, ela é só um band-aid. Ela é um band-aid. Você vai lá, toma um remedinho, mas a causa do problema você não vai resolver. E aí, eu acredito sim que minha família tem muitos... Minha família, no geral, não só meus pais, tem muitos problemas de transtornos. Eu acredito. Inclusive eu. Eu não me tiro desse bololô, não. Porque não é possível que eu nasci no meio dessa bagunça e eu sou a santa da história. Não. Eu percebo o comportamento. Eu tenho plena ciência que eu tenho traços muito fortes de autismo. Muito fortes. De autismo. E eu tenho... Se eu fosse me encaixar num perfil, pelo que eu estudei, eu tenho muitas características de borderline, mas eu tô bem melhor. Justamente porque eu não me rotulei. Eu não falei, não vou... Você entendeu? Eu procuro ter uma mentalidade de... Existe um problema, então existe uma solução. Eu sempre tive essa... Sempre não, né? Eu tenho essa mentalidade agora. Porque quando eu me agarrei no problema, meu amigo, foi difícil me tirar dali, viu? Foi difícil. Então eu vejo que essa não é a solução. Não é o único meio viável. Não deveria nem ser um meio, na verdade. Né? Então eu acredito sim que muitas famílias, isso é muito mais comum do que as pessoas pensam, o narcisismo, tá? E todos nós temos narcisismo, porque todos nós precisamos ter um senso, um orgulho, né? Todos nós temos uma autoimagem, todos nós temos o ego. Isso é natural, né? Inclusive as pessoas... Ai, o ego... Gente, o ego faz parte da sua psique, da sua estrutura psicológica. Todo mundo tem. Não existe isso. Aí a pessoa fica lutando com o ego dela. É que nem você... Você tem a mão direita e cada uma tem sua função. Aí você... Eu tenho que tirar minha mão esquerda porque ela não presta, porque falaram que ela é do mal. E ela não é do mal, é só você que não tá sabendo usar. Porque você não sabe nem o que ela é, nem pra que serve. Mas não quer dizer que ela não preste. Entendeu? E aí é uma demonização do ego. Aí você fica lutando contra o seu ego. Você não quer pra você usar ele, né? Porque se ele tá aí, serve pra alguma coisa. Ai, eu tenho um rim, eu tenho que tirar o... Eu tenho que tirar... Pô, se ele tá no seu corpo, ele tem uma função, não tem? Já pesquisou pra que serve o rim? Entendeu? Enfim. E minha mãe tem traços narcisistas assim. Meu pai também, mas é as duas faces da mesma moeda, sabe? Um é... Quem tá por aqui? Um é o coitado. É aquilo que eu falei, não existe vítima. Se você tá apanhando, alguém tá batendo e você tá deixando. Simples assim. Tá? Toda panela tem sua tampa. Se você tá na tampa dessa panela é porque tá encaixando. Se não estivesse encaixando, você não tava aí. Você tem responsabilidade sobre isso. Mesmo que você tenha se enfiado nessa situação inconscientemente, né? Você não fez isso, nossa, vou me encher de trauma aqui, de padrões doentios da minha família. Não, quando você vai ver, meu, o que eu tô fazendo aqui? Olha que relacionamento de merda. Aí você vai ver que é igual dos seus pais que você criticava e você tá no mesmo relacionamento e você fica... Meu Deus, por quê? Porque são padrões que estão no seu subconsciente. E você precisa consertar. Só que você vai consertar.
Ah, mas seus pais não vão mudar. Mas quem tá falando dos seus pais? Eu tô falando de você. Você tem que se tratar. Não são seus pais. Não são seus pais. E você não tem obrigação nenhuma de curar seus pais, inclusive. Mas enfim, deixa pra lá. Pra mim não sair, porque eu já saí muito do que eu tava falando. Eu tenho plena certeza que minha mãe tem muitos traços narcisistas. Eu não acredito que ela seja patologicamente narcisista, mas já é um nível que realmente é difícil. E quando você é criado nesse ambiente, você se adapta a ele, e a tendência de você tolerar é muito grande. Na verdade é 100% de chance. Por isso que eu me enfiei numa religião, numa seita que quase acabou com a minha vida. Por isso que eu me enfiei num casamento de merda. Por isso que eu só tive amizade com gente que pisava em mim. É por isso. Porque eu já tava acostumada a ser pisada, cuspida, sambada. E eu ainda me sentia culpada. Eu achava que eu merecia isso ainda. Que se eu colocasse qualquer limite, se eu pedisse qualquer coisa, eu era fresca, eu era sensível. Eu vivi coisas bizarras. Eu sei que muita gente viveu também. Só que eu não tenho vergonha de contar essas histórias. Eu não tenho mesmo, muito pelo contrário. Eu adoro falar sobre esses assuntos polêmicos, porque a gente precisa falar sobre essas coisas. Como eu falei, a gente vive numa sociedade hipócrita que fica nessa romantização. Ou é o extremo de... Ai, os homens! Vamos matar os homens! Vamos matar as mulheres! Vamos matar as crianças! Vamos... Tem que matar tudo, tem que quebrar tudo, tudo tá errado. E tem o outro lado que tá tudo... Não, vai tá tudo certo. Ai, porque os pais, eles amam, eles... Não. Tem gente que mata outra pessoa. Ai, eu amo ela, por isso que eu matei ela. Porque eu te amo de ciúmes, porque eu amava demais. Não, brother. Você não amava ela, não. Eu não sei o que era isso aí, mas você chamou de amor, mas amor não era. Amor não era isso aí, não. Não era. Pode ter certeza que não era amor. Tem uma música que fala, não era amor, mas me sumiu aqui na cabeça. Não era amor, gente. Pelo amor de Deus. Eu não sou a dona da verdade. Mas pelo menos eu não fico fingindo que não tô vendo um absurdo das coisas. Eu não sou perfeita nem sou santa. Nem quero ser, inclusive. Mas essa hipocrisia... Tem uma autora que eu gosto bastante, que ela foi atriz do iCarly, que ela é a Janet McCurdy. Gosto bastante dela. E ela teve uma mãe absurdamente narcisista. E ela escreveu um livro que se chama Estou Feliz que Minha Mãe Morreu. Eu lembro que quando eu falei desse livro para as pessoas ficaram... Gente, quando você lê o livro, você fala, nossa, ainda bem que a mãe dela morreu, viu? Porque pensa numa peste. Só que é a reflexão que ela trouxe no livro, né? Nossa, por que as mães são perfeitas? Elas são anjos de luz. Elas são intocáveis, elas estão no pedestal. Não, elas são pessoas. E tem mães que só são parideiras, tem mães que são um lixo de pessoas. Tem, gente. Para. Que saco. Aí a pessoa não vale nada. Aí você tá lá, pá, falando mal. Aí chega a filha da pessoa, nossa, minha mãe não fala. Não, mas ela é sua mãe. Você pode falar porque você não é filha dela. Mas a filha não pode falar mal da mãe, não. Mas ela é sua mãe. Ela fez muito sacrifício por você. Eu não pedi pra ela fazer sacrifício nenhum. Não pedi. Eu não vou ficar com uma dívida eterna se ela não se planejou direito e teve que fazer sacrifícios. Não vou. Não vou. Eu nasci pra viver a minha vida, não pra viver os sonhos de outras pessoas, que foi o que eu vivi. Por mais que ela não assuma e por mais que muitos pais não assumam, eles
projetaram todas as frustrações deles em cima dos filhos deles. Eles são covardes que muitas vezes não tiveram coragem de enfrentar os pais deles e viver a vida que eles queriam. Aí eles foram lá, tiveram um filho e falaram: não, você vai ser o que eu quis que eu ser, mas eu não sou. Isso é amor? Isso é amor. Aí, como aconteceu comigo, e paga festa, e paga curso, e paga não sei o que, tudo que ela queria. Se eu quisesse uma coisa contrária, era humilhação, era xingando, era pegando minhas coisas, escondendo, mentindo pra mim, me induzindo a ficar com outras pessoas que ela não gostava. Ah, mas ela te deu comida. Ué, parabéns pra ela pra fazer o mínimo que é a obrigação dela como mãe. Uau! E vejam bem, eu não odeio a minha mãe. Tem coisas que eu não tolero mais. Mas eu não odeio a minha mãe. Mas isso também não faz eu ser uma idiota, sonsa, que vou negar um monte de coisa errada que aconteceu. Um monte. Que quase me levaram ao sul. Porque o maior buller não sei como é que chama, né? A pessoa que mais me humilhou e me agrediu foi ela. Na vida. Não foi gente de fora, não foi meu ex-marido. E olha que meu ex-marido me traiu. Não foi. Não foi gente da religião, foi ela. A maioria das merdas que eu senti sobre mim, a vergonha que eu senti, foi humilhação mesmo. Não foi, ai, filha, faz isso daqui porque é pro seu bem. Não, é tipo, ou você faz, sua filha da... Era desse jeito. Na frente das pessoas, assim. Nas costas era pior ainda, né? Tem muita coisa que meu pai nem sabe que ela fez. Arrotei, porque eu sou humana. E mesmo eu tendo um canal no YouTube, eu não sou uma boneca. Eu sou humana. Então, assim, como eu falei no vídeo anterior, nós somos o resultado dessas gerações traumatizadas. Mas aí eu vou te lançar aqui um desafio. Como é que você vai fazer? Você vai sentar e chorar, se vitimizar, colocar o atestado em você, o atestado, né? O diagnóstico. Eu vou usar essa palavra mesmo, tá? O diagnóstico de coitado, sofredor, minha mãe acabou com a minha vida. Porque quando eu tinha 5 anos, ela me humilhou. Ou você vai falar, quer saber? Eu vou quebrar todos os padrões da minha família. Por mim e para a próxima geração. Porque eu não vou usar como desculpa os erros dos meus pais, dos meus avós e tudo mais, para viver uma vida medíocre igual a deles. E viver a vida toda reclamando e sofrendo. E aí, qual escolha você faz? Fala pra mim. Hã? Qual escolha você faz? Porque eu não sei se você sabe, mas é escolha sua. Tudo é escolha sua. Consciente ou inconsciente. Até os pais que você tem foi você que escolheu antes de reencarnar. Sim, eu acredito na reencarnação porque qualquer pessoa minimamente honesta entende que isso é um fato também. Mas aí, entre outras... Aconteceram coisas também que me provou que isso é verdade. Então, não vou entrar aqui, mas em próximos vídeos eu vou falar sobre isso. E aí, você vai fazer o quê?
Porque é fácil você chegar e falar, ai, a vida é minha, eu vou fazer o que eu quero, eu odeio os meus pais, eles erraram muito. E eu não tiro sua razão, tá? Porque o que tem de pai que fez merda por aí, meu amigo, olha, merece realmente, eu vou falar a real, tá? Merece ser largado pra trás mesmo e ficar no asilo mesmo. Às vezes, isso ainda é maravilhoso que o filho faça isso, porque o pai foi tão ruim e o filho ainda teve compaixão de colocar no asilo pra não ficar na rua por aí. E o povo ainda fala mal. O povo é tão hipócrita. Ah, mas você tem que cuidar do seu pai, mas seu pai não sabe o que a pessoa passou com esse anjo de luz. Porque tá velho, virou santo. Leva pra sua casa, então. Você vê quem é que é a pessoa. Antes de ficar abrindo a boca falando bosta do que você não sabe. Ficar julgando os outros. Com base na sua régua que você tirou. Que você só usa ela porque você justifica as palhaçadas que seus pais, seus avós e as outras gerações fizeram. Aí quando você vê alguém não aceitando essa palhaçada, aí você fala que a pessoa é ingrata, que a pessoa... Inclusive as pessoas não sabem o que é gratidão, né? As pessoas não sabem o que é gratidão. E aí, é isso aí, né? Mas aí fica a pergunta. Você acha que seus pais te devem? Pelo que eles fizeram, deixaram de fazer, se foi por querer, se foi sem querer, se fez por mal, se não prestou pra nada, e que eles têm uma dívida eterna com você? Ou você vai se levantar e assumir o controle da sua vida e fazer a sua vida acontecer? Independente do que aconteceu com você, porque quem escreve a sua vida é você, não é os outros. Hã? O que você vai fazer? Escolha sua. Até a próxima.